Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos usar esses motores aqui que podem ser usados para a produção de energia elétrica. Então nós temos aqui um motor de máquina de lavar que foi modificado e daqui a pouco, quando eu estiver usando ele, eu vou mostrar que modificação foi feita nele. Aqui nós temos um motor de máquina de costura, um motor elétrico automotivo, um motor de passo, motor de impressora e aqui um motor de esteira elétrica. E para esse nosso estudo nós vamos usar esse osciloscópio improvisado aqui que nós baixamos da internet. Temos também essa estrutura que é um conjunto de ímãs fixados em torno dessa roda que pode se transformar num gerador de energia desde que eu coloque algumas bobinas nas proximidades dos ímãs e faça um giro, né? Bom, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte: nós vamos girar esses motores, vamos observar, usando o nosso osciloscópio improvisado, né, que formato de onda esse gerador nos fornece. Pode ser que o formato de onda seja realmente senoidal e eu posso, né, desde que atinja a tensão suficiente, usá-lo diretamente na alimentação de algum eletrodoméstico na minha casa, ou talvez pelo formato de onda que ele fornece, né, não poder usar diretamente, mas posso usar para carregar uma bateria ou um banco de baterias automotiva e depois usar um inversor para atingir os 110 ou 220 volts e aí sim alimentar algum dispositivo na minha residência. Bom, antes de começarmos as nossas medidas, vamos fazer o seguinte: vamos ver como esse osciloscópio apresenta o formato de onda da onda extraída diretamente da rede elétrica. Então nós temos um sinal ali, deixa eu fazer alguns ajustes. Então temos aí um formato senoidal. E para conferir que realmente veio da nossa rede elétrica, temos aqui no cantinho, o valor da frequência na última linha dessa tabela. 60 Hz então, né? Bom, então o nosso osciloscópio improvisado pode sim reproduzir o formato de onda que um gerador de energia puder criar. Nesse vídeo, esse motor em especial, ele não será usado como um gerador, ele será usado para acionar os outros motores que estarão ligados no eixo dele, né, para produzir rotação. Isso foi necessário porque, a princípio, a gente pensou em usar um motor ligado na rede de 110 ou 220 volts e tivemos muita interferência no nosso osciloscópio. Então, para eliminar esse problema, nós optamos por ligar esse motorzinho ligado a uma fonte aqui de apenas 4 volts. Vamos começar então por esse primeiro motorzinho. Ele foi ligado a um outro motor aqui que vai produzir a rotação e existe toda essa parafernália para evitar uma sobrecarga no nosso osciloscópio. Então, o meu filho vai ligar o motor ali e vamos ver o formato de onda que ele produz. Agora vamos fazer um teste com esse motor de passo. É um motor de copiadora. E vamos ver o formato de onda que ele vai produzir.
Agora nós vamos fazer um teste com o motor de esteira elétrica. E vamos dar uma olhadinha no formato de onda que ele gera. E agora, finalmente, vamos testar aquele gerador que nós mesmos produzimos aqui a partir de um motor de máquina de lavar. Então ele tem lá dentro, aquelas estruturas prateadas ali, são 4 ímãs de neodímio que eu consegui prender ao rotor desse motor. Daqui a pouco vai aparecer um link aí, próximo do final do vídeo, vai aparecer uma telinha com o link. É só você clicar nela e será direcionado para o vídeo onde eu construo esse gerador aqui. Então vamos ligá-lo e fazer um teste também para ver o formato de onda que esse nosso gerador produz lá no nosso osciloscópio. Bom, o nosso gerador está ligado aqui, só que ele está dando um trabalhão para a gente, que é o seguinte: ele produz alta tensão muito facilmente. Então nós precisamos ligar na saída dele aqui, ó, nesse fio branco e vermelho, nós precisamos ligar um transformador como abaixador de tensão. Então eu liguei a saída do gerador na entrada de 220 e liguei os cabos de sinal, né, de leitura de sinal do osciloscópio aqui na saída de 12 volts. E ainda assim, apesar de todos os filtros que eu coloquei ali, eu não consegui atenuar o sinal suficientemente. Eu vou precisar fazer uma coisa muito pouco recomendável, que é usar a resistência da minha pele, né, para conseguir um formato de onda que caiba aqui na tela, porque ele ficou a amplitude ficou muito grande na tela e ficou arriscado, né? O sinal está entrando muito forte nos pinos aí do osciloscópio. Então eu vou ter que colocar o meu dedo aqui, onde está separado o cabo, né? Eu vou colocar o meu dedo aqui para a resistência da minha pele formar um condutor aí para passagem do sinal. Então vamos ligá-lo aqui. Então percebam que não tem nenhum sinal ainda, até que eu coloco a minha mão aqui. E aí eu tenho esse formato de onda também senoidal, com um sinal ondulado aí, né, em cima de cada crista e cada vale. E observando aqui, ó, a frequência muito baixa. Então, com poucos RPMs, a gente já consegue altas tensões com esse gerador. Então nós temos aqui agora a nossa roda repleta de ímãs. Aqui embaixo nós temos uma bobina ligada ao nosso osciloscópio. Então vamos ver o que acontece se fizermos um giro nessa roda, que tipo de onda vai aparecer ali, né? Que formato de onda nós teremos aqui. Então vamos começar lentamente no início. Vamos acelerando.
Então, ó, aumentando a rotação, nós conseguimos aumentar a frequência e também aumentamos a amplitude, quer dizer, a voltagem que estamos produzindo também aumenta. Agora nós vamos afastar a nossa bobina dos ímãs e vamos dar uma olhada no que acontece agora no nosso osciloscópio. Então, pessoal, o objetivo original desse vídeo era mostrar a vocês que, dependendo do tipo de motor que você está usando para produzir energia elétrica, você pode não ter um formato de onda que seja perfeitamente senoidal. Porém, o que deu para observar aqui é o seguinte: o formato de onda é o menor dos nossos problemas. Porque se vocês se lembram ao longo do vídeo, a frequência foi o fator que mais nos chamou a atenção. Porque se vocês se lembrarem daquela tabelinha apresentada na tela em cada um dos motores que foram testados, a frequência era muito alta. A gente usou um motor relativamente fraco para produzir baixa rotação, até para que o sinal não fosse muito alto e danificasse o nosso osciloscópio improvisado, né? E ainda assim, para baixas tensões, a gente tinha frequências muito altas. Então, se quiséssemos obter tensões e correntes que pudesse ter algum aproveitamento, aquela frequência teria que aumentar ainda muito mais. Então, o que a gente conclui é o seguinte: na maioria dos casos, esses motores podem produzir energia, mas dificilmente a gente vai conseguir um aproveitamento direto, a não ser que seja para alimentar uma carga resistiva. Circuitos eletrônicos e cargas indutivas, eu vou precisar estar trabalhando com outro tipo de dispositivo para produzir energia, para que ele fique ali na faixa dos 60 Hz. Pois esses dispositivos são projetados para funcionarem com essa frequência. Aumentar muito ou abaixar muito essa frequência pode tornar o dispositivo inoperante e até mesmo danificá-lo. Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e até o próximo.